Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos, hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro, atenção, coloca a sirene, o crime comandado de dentro de um presídio aqui no estado. Esse é o primeiro destaque de hoje, com ele, bom dia Lucas Abate. Bom dia André, e teve tanto preso nessa operação lá no Vale dos Sinos, que a polícia precisou de um ônibus para fazer o transporte desses criminosos. Daqui a pouco eu conto os detalhes e mais uma vez, André, crime sendo coordenado, comandado de dentro do sistema prisional. Daqui a pouco o Lucas traz os detalhes. Também é destaque de hoje, a gasolina não para de subir. Será que a instalação do kit gás natural GNV é uma boa alternativa? O destaque é com ele, Guilherme Roquette. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. André, se tu rodas mais de 20 quilômetros por dia, já vale a pena sim colocar GNV. E a gente está aqui numa oficina, olha só, que tem cilindros, já viu a procura aumentar. E antes eram só carros como esse aqui, que é um carro que vai ser usado para aplicativo. Mas agora até o consumidor comum está procurando por essa alternativa, André. Daqui a pouco a gente vai explicar o que precisa fazer e toda a economia que o GNV pode proporcionar. Até já, obrigado, Guilherme. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Em seguida, nós vamos trazer informações sobre esse vídeo aí. Preste atenção. De um homem que foi flagrado batendo em uma mulher no meio da rua em Cachoeira do Sul. Chama até o colega Glauco Paza, que está na redação. Glauco, oi Glauco, bom dia. Bom dia. Glauco, é inacreditável. Olha, é inacreditável, Glauco. Inacreditável. Apesar de ser inacreditável, infelizmente é muito comum ainda acontecer atitudes, agressões como essa que nós estamos vendo, estamos aí no flagrante desse vídeo acompanhando, Glauco. Absurdo! Será que a polícia já conseguiu identificar este agressor covarde? A diferença dos outros casos é que aí tem uma câmera, provavelmente de vigilância, que flagrou tudo, né, André? Aí, olha só, um absurdo, gente. Não, e ele vai e ele não desiste, hein? Ele não desiste. Em seguida a gente vai trazer as informações, infelizmente, mais este caso aí assustador, terrível. E vamos saber o que aconteceu aí com esse homem agressor, chutando, batendo. Um absurdo, gente, um absurdo. Agora, faltando 20 minutos para o meio-dia, nós vamos falar sobre a liberação por parte da Justiça do médico Klaus Brodbeck, de 54 anos. Nós comentamos ontem, não é mesmo, Glauco? E agora a gente vai trazer mais detalhes e informações, porque esta decisão, ela foi da 2ª Vara Criminal aqui de Porto Alegre. Sobre esta decisão, sobre as investigações, nós vamos conversar agora com a delegada que é responsável, portanto, por este processo investigatório, a doutora Marcela Lombo Heller. Delegada, bom dia, obrigado por nos atender. A senhora me escuta bem, delegada? Bom dia a todos, me escuto sim. Bom, delegada, a gente recebe assim esta notícia da liberação com uma certa perplexidade. Aliás, é um caso de muita repercussão. Eu queria ouvir da senhora, delegada, primeiro, né, qual é a sua opinião, se é que a senhora pode, né, se manifestar a respeito desta liberação e principalmente saber como andam as investigações e as acusações que pesam sobre o médico Brodbeck. Bom, primeiramente, com relação à minha opinião particular, não cabe aqui eu fazer essa exposição porque esse tipo de decisão é de atribuição, né, é de competência do Poder Judiciário. O médico, o Dr. Klaus, ele estava preso preventivamente, porque de início o Poder Judiciário considerou sim que haveria um risco à ordem pública enquanto ele estivesse solto. Por qual motivo? Pelo fato de que ele praticava todos aqueles atos terríveis durante o exercício da profissão dele, ou seja, durante o exercício da medicina, durante a prática da cirurgia. O Judiciário considerou que agora esse risco não é tão iminente como antes, porque ele está temporariamente cassado, delegada, da profissão. Delegada Heller, eu vou lhe interromper porque a gente está com um problema na comunicação, não com o vídeo, mas com o áudio. Não sei se é possível a gente restabelecer a conexão, talvez, quem sabe, aproximar talvez um pouquinho o microfone. A gente já vai ajustando com a senhora. Enquanto isso, Glauco, como dissemos, né, a obrigação jornalística é perguntar para a delegada, né, claro, sobre a questão da soltura, mas é importante a gente atualizar as questões, porque
há um lado investigatório que se refere aos erros médicos e a outro ramo da investigação com relação a abusos, né, Glauco? Exatamente. E lembrando aqui, a gente falou ontem, né, ele está afastado da função, ele não pode trabalhar como médico durante 1 ano, isso foi feito pelo CREMERS, mas essa é uma outra questão, a questão da polícia, da investigação, que é justamente isso que nós estamos conversando com a delegada agora, e até eu tenho uma curiosidade de saber se mais denúncias chegaram, né, André? Por isso a gente já restabeleceu o contato, doutora Marcela Lombo Heller, delegada. Bom, contato restabelecido. Com relação à primeira curiosidade, se mais denúncias chegaram, sim. A resposta é afirmativa. Inclusive, esta semana foi instaurado um novo inquérito para apuração de mais um crime semelhante aos quais ele já foi denunciado, mas que chegou a nosso conhecimento esta semana. Então, são quantas investigações, quantos casos até este momento, delegado? Eu sei que alguns, eles estão já fora do prazo, né? Tem um período de prescrição. Mas quantos casos Exatamente. ao todo, então? Olha, o que eu posso dizer é que nós ouvimos mais de 140 pessoas entre vítimas e testemunhas. Atualmente, ele está sendo denunciado por 34 casos. Uma boa parte dos outros casos que... são mais de 100 casos, realmente já foram atingidos pela prescrição, pois ele praticava esses atos horríveis desde 1999, mais ou menos, que é o que a gente tem conhecimento. Então, nesses anos todos, muitos prescreveram e um deles chegou ao nosso conhecimento essa semana e outros 34 estão sendo objeto de uma ação penal na Justiça. Bom, então são 35 casos. E desses 35 casos, contando com o que chegou essa semana, delegada, se referem qual é o número que se refere a erro médico e qual o número que se refere a abuso? Todos os 35 casos que estão sendo atualmente apurados se referem a abusos sexuais. Infelizmente, o erro médico ele poderia ser classificado como um delito de lesão corporal culposa. Uhum. E o prazo de prescrição desse delito ele é extremamente curto, mas extremamente curto. Qual é o prazo, delegado? Alguns é de 4 anos o prazo de prescrição. Uhum. Boa parte dos casos que chegaram até a delegacia, que se referem a um erro médico, eles já estavam prescritos. Mas, assim, a grande maioria, até agora, não apurei sequer um caso que chegou até nós que esteja dentro do prazo de validade ainda. A maior parte dos casos dessas denúncias, 35, portanto, que agora se somou mais uma essa semana, são casos aqui do Rio Grande do Sul, também tem de outros estados, né, delegado? Existem casos de outros estados, existem vítimas que estão em Santa Catarina, vítimas em São Paulo, mas a maioria é do Rio Grande do Sul. Uhum. Delegada, a gente já tem algumas informações, mesmo que extraoficiais, de como era o procedimento dele, né? A senhora tem como confirmar se esses 35, eles seguem a mesma linha? É o mesmo modo de atuação dele? Sim, não posso afirmar que todos os 35 casos possuem o mesmo modus operandi, até porque são crimes diversos, né? Existem crimes ali de importunação sexual, de estupro, de violação sexual mediante fraude. O que eu posso dizer é que a importunação sexual geralmente era praticada do mesmo modo, a violação sexual mediante fraude geralmente do mesmo modo, o estupro também geralmente do mesmo modo. Ele tinha um modus operandi muito recorrente e, inclusive, foi muito importante para nós porque as denúncias prescritas apresentam também o mesmo modus operandi, ou seja, ao longo desses mais de 20 anos, ele nunca alterou o modo como agia. Bom, 11h46, nós estamos conversando com a delegada Marcela Lombo Heller, que está à frente das investigações sobre as denúncias ao médico Klaus Brodbeck. Lembrando que ele foi solto, foi ontem mesmo, né, que ele foi solto, delegado? Foi ontem? Ontem ou... Foi antes de ontem. Foi na segunda-feira. Na segunda-feira foi solto. Isso. A defesa alegou principalmente problemas de saúde, né, que ele precisava de atendimento. Então, só que para a gente situar o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, como é que está o andamento de todos esses processos? O que pode acontecer a partir de agora? São 34 casos, mais este que chegou essa semana, e a gente reforça, né, que as mulheres se encorajem e procurem a polícia para fazer a denúncia, porque sabemos, né, de tudo que envolve um momento muito delicado como este,
na vida de uma mulher, mas isso é importante, né, para a execução, para a investigação. Então, só para a gente situar o nosso telespectador, o que pode acontecer daqui para frente? Como é que está o andamento do processo? O que já está na justiça e o que está agora, de novo, nas mãos da polícia? São 34 casos atualmente na mão da Justiça, com denúncia já oferecida e recebida. Então, os próximos passos serão produção de provas em âmbito judicial, realização de audiência, eventuais perícias, e em seguida disso já a sentença, né, do judiciário. Entretanto, ainda, como todos sabem, em face da sentença são cabíveis inúmeros recursos, mas esse é o tipo de questão que não tem como prever, tem que esperar a sentença vir para saber se seria cabível, se não seria, enfim. Mas já estaria, eu diria, numa fase bem adiantada com a denúncia recebida. Certo. Falta a instrução probatória e o julgamento. E esse... Com relação ao caso que está na delegacia, o inquérito foi instaurado e as diligências estão em andamento. Nós pretendemos remeter esse inquérito o mais rápido possível. Ele precisa ser ouvido por causa dessa denúncia aí? Em tese, sim. Provavelmente ele fará o pedido para ser ouvido, né? Para ter acesso aos autos. Obviamente, as diligências que estão em andamento, ele não tem acesso, mas as já documentadas é um direito da defesa, conforme o súmula vinculante do Supremo, e provavelmente ele vai querer se manifestar a respeito desse caso. Mas não posso garantir isso, sim. É um direito dele. Tá certo, muito bem. Delegada Marcela Lombo Heller, muito obrigado por ter conversado com a gente aí, ter atualizado essas informações. E a gente pensa, né, no sentimento da vítima e das famílias nesse momento, que justamente uma das condições dele ter sido liberado é que não tenha contato com nenhuma destas pessoas, né? Mas é um sentimento que, de fato, quem foi vítima, quem é familiar de uma vítima, sabe bem o lugar onde gostaria que ele estivesse, justamente para que isso não se repetisse. Afinal de contas, segundo a própria delegada, desde 1999. Por isso, a importância da investigação e da preservação destas pessoas. Não é mesmo, delegada? Com certeza. Muito obrigado, delegada Marcela Lombo Heller. Obrigado pela conversa com a gente. 11h49, 11h49, atenção. Daqui a pouco tem entrevistado colorado por aqui. Não é mesmo, Glauco? Não é só um entrevistado, não é só um convidado especial. Ele é o que comanda tudo no Beira-Rio. Acima dele não tem ninguém. É o Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional, que vai falar com a gente daqui a pouco sobre os planos para o ano que vem. E, afinal de contas, o que dá para esperar para esse ano no Internacional, hein? A questão da Libertadores, será que o Inter vai liberar mais jogadores, vai contratar muitos jogadores? Muitas curiosidades que o torcedor tem que a gente vai perguntar aqui para o presidente do Inter, André. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco aqui no Esporte. Faltando 10 para o meio-dia, 29 graus de temperatura. Que calor, hein, Glauco? Que temperatura alta, e a gente vai seguir alguns dias de muito calor durante o dia e na parte da manhã mais frio, né? Friozinho de manhã, sempre precisa de um casaco. Agora, meu amigo Glauco, e a gasolina, hein? Todo mundo só fala... Subiu com a temperatura. Do aumento, mais ou menos isso, né? É difícil da gente escapar desse aumento, porque, afinal de contas, atinge a todos nós aumento da gasolina e do diesel também, né? Mas uma alternativa pode ser a instalação do kit gás GNV, que é o gás natural veicular. Agora, a pergunta, Glauco, vale a pena fazer a troca? Quer dizer, na verdade, não é a troca. O carro, ele precisa, né, continuar com o combustível original, no caso, gasolina, e aí você vai acrescentar a possibilidade de que ele se locomove também com o gás natural veicular. O nosso especialista em carros, Guilherme Roquette, está neste momento numa oficina aqui em Porto Alegre que faz justamente a conversão e vai conversar com a gente a respeito das instalações, né, do chamado kit GNV. Não é mesmo, Guilherme Roquette? Depois de uma folga, de umas férias, descansado, já chega a mil falando de carro, que é tudo que ele gosta. Tudo bom, Gui? É verdade. Tudo bom, André? É uma satisfação poder estar de volta e poder conversar com vocês e também conversar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante. Mas, André, olha só, essa oficina aqui na Zona Leste de Porto Alegre, ela aumentou a instalação dos kits de GNV em 30% desde o início do ano. E antes, a gente pode mostrar aqui, esse carro aqui, é um Kicks, ele é de um motorista de aplicativo. Só que hoje não são mais só os motoristas de aplicativo que estão fazendo essas instalações. Também os consumidores particulares
particulares que rodam aí de 25 a 30 quilômetros por dia. Eu vou conversar com o seu Luiz Carlos aqui, que é o empresário responsável por essas instalações. Seu Luiz, o fator do aumento da gasolina aumentou a procura aqui para você? Isso, é verdade. Digamos assim, a procura, as consultas aumentou mais do que dobrou, tá? E agora as instalações nós teve um crescimento aí em torno de 30%, tá? Esse fator se dá porque no caso do combustível alternativo, que é o GNV, nós temos uma economia em torno de 60% hoje em relação à gasolina. Então essa demanda aumentou bastante. Seu Luiz, vamos se aproximar aqui do carro, que aí o senhor vai nos mostrar também exatamente quanto que custa e como é que é feita aqui a instalação. A gente tem aqui toda uma adaptação que é realizada no porta-malas, a gente tem também aqui o cilindro. Todo esse custo aqui, num modelo como esse aqui, que é um SUV, quanto é que ele custa e em quanto tempo o motorista pode tirar esse investimento? Esse aqui, no caso, que tem 2 cilindros, tá? Ele vai ter um custo de R$ 4.500 a preço à vista. Nós temos também financiamento para isso aí sem problema nenhum. Tá? E esse investimento aqui, no caso do aplicativo, em torno de 4 meses ele já tira esse investimento. Sim, se for um consumidor particular, alguém que usa o carro... Aí fica em torno de 6, 7 meses, às vezes 8 meses, na grande maioria. Tá? Mas mesmo assim vale a pena. E em outras épocas, eu até diria assim, eu sempre acrescento, em outras épocas que a gasolina está mais barata, ele também vai tirar esse investimento e vai continuar fazendo a economia. Então, hoje a procura aumentou em função do preço da gasolina. Perfeito. André, o seu Luiz não está discutindo, mas eu passo a pergunta para ele. Pode falar. Eu só queria repetir qual é o preço médio. Claro que tem que se fazer, obviamente, uma pesquisa, mas o preço médio para a instalação de um kit GNV? Qual que é o preço médio, seu Luiz? Aqui o senhor me falou de cerca de R$4.000, mas tem alguns mais baratos para carros, por exemplo, como aquele Fiesta que está ali, que eu imagino que por ser um modelo mais compacto, seja um pouco mais simples o kit. Tem alteração no valor do kit? Não muda muito porque ele também vai acabar optando por 2 cilindrinhos de 7,5. Tá, que dá 15 metros cúbicos. Existe uma alternativa um pouco mais barata, mas é cerca de 10%, que é um cilindro um pouco menor, que é 10 metros cúbicos. Ele vai rodar em torno de 130 quilômetros aqui na cidade. Enquanto que esse aqui ele já vai rodar em torno de 180 a 200 quilômetros. Claro, compensa então pela autonomia, André, um investimento um pouco maior. É verdade, é importante essa alternativa, até porque, como disse, não depois a gente até pode conversar um pouco mais a respeito disso, viu, Glauco? Porque não é simplesmente, vou acrescentar o GNV e está tudo resolvido. Não, tem uma série de questões que a gente até pode falar depois. Diga. Não, mas eu fiquei curioso com isso. Porque, na verdade, eu não vou gastar só isso aí. Não tem a questão da documentação, da vistoria, do blá, 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 e esse valor não aumenta muito, será? Não, e tem isso, né, Guilherme? E tem outras coisas também que muda, por exemplo, a tua rotina de abastecimento, por exemplo. Isso é legal a gente conversar. Pois tem em qualquer posto? Isso não sei. São questões que, assim, não é que a gente quer ir do contra, pelo amor de Deus, mas é importante a gente trazer, né, os fatos para quem pensa nessa alternativa. Vai contigo, Gui, que a gente vai junto aí, conversando e detalhando, assim, algumas coisas bastante importantes quando você coloca o GNV no carro. Sim. André, deixa eu te mostrar, tem outros carros aqui que estão sendo instalados. Seu Luiz, a gente vai dar uma passadinha aqui no outro lado e eu vou te contar o seguinte, André. O seu Luiz estava me contando o seguinte, que hoje apenas a parte sul do estado é a que menos tem abastecimento de postos com GNV. A parte norte do estado e também a serra, muito disso é abastecido por gasodutos, então já tem essa oferta. O sul do estado é que ainda não tem. A gente tem aqui outro modelo que é bastante comum, né? Esse é um K-Sedub, também é outro carro que é bastante usado para aplicativo e também tem essa possibilidade. Agora, um outro custo que se tem para o abastecimento de GNV e para essa conversão, ainda que o carro continue com o preço como gasolina e seja uma outra possibilidade de combustível, a terminologia seria essa da conversão. Mas também tem, né, seu Luiz, uma vistoria anual no Detran, uma vistoria que precisa ser feita, quanto é que ela custa e se esse investimento vale a pena também. Tá. Na instalação, o proprietário vai ter um investimento de R$550 para fazer as 2 vistorias, ou seja, para colocar no documento junto ao Detran e a própria vistoria do Inmetro. A partir daí, anualmente ele faz uma vistoria no Inmetro que custa em torno de R$240.
Então, só esses R$240, por exemplo, por ano, seria a economia de um abastecimento, né, André? Então, tu pensaria o seguinte, ó, vou encher o tanque com gasolina, mas enche com GNV e o que gastaria de diferença já ficaria, então, com essa possibilidade, né, da questão para pagar a vistoria depois. Sim, mas lembrando também que quando você instala, você tem as vistorias do próprio equipamento, que também tem um custo. Inicialmente é cerca de R$80 e vai aumentando conforme o tempo. E quando chega a um ano, você já tem que fazer uma vistoria mais aprofundada. Um check-up. Uma troca de alguns componentes, tem esse custo também. Agora, é importante isso. O Guilherme falou muito bem. Nós, infelizmente, ainda não temos postos que oferecem o GNV em todo o estado. Inclusive, há mapas que ajudam, né? Por exemplo, você vai para o norte, chega até Soledade, de Soledade para cima já é mais difícil encontrar, e é mais fácil encontrar já em Santa Catarina, assim como para o sul até tem. A diferença é que não é qualquer posto que tem que oferece o GNV. Segundo, se você tem uma pessoa idosa, é obrigatório você descer do carro, você e todas as pessoas, para abastecer e abrir o porta-malas. Em qualquer situação, jamais fica alguém dentro do carro para abastecer. Então, quem está com uma pessoa idosa, tem problemas de locomoção ou algum outro problema, enfim, tem que ficar atento a isso, né? Tem que descer e apresentar obrigatoriamente o posto, deve pedir o selo amarelo, que é o selo de validação do Inmetro, que deve ser renovado uma vez por ano. Isto também seria obrigatório os postos de combustíveis solicitarem, porque se você não apresenta, em tese, o posto não pode abastecer, né, Guilherme? Pois é, André, e também tem um outro detalhe para quem está querendo economizar com relação à gasolina, mas ainda não colocou o GNV no carro. É baixar aí o aplicativo Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha. Esse aplicativo, o que ele faz, André? Ele faz uma busca no site da Secretaria Estadual da Fazenda pelos preços das notas fiscais das gasolinas que estão sendo abastecidas em cerca de 300 mil postos aí pelo Rio Grande do Sul. A partir daí, ele elenca, conforme a tua localização que tem ali no teu celular, qual o posto que tem mais perto de ti com o valor mais barato. Só que tem um detalhe. Esse aplicativo, às vezes, ele não consegue identificar se essa venda foi feita para, por exemplo, para um frotista ou para um consumidor particular. Então, eu uma vez me deparei com a seguinte situação nesse aplicativo. Vi que o preço estava bem mais em conta, cheguei lá, mas o preço para a pessoa física era mais alto e aí acabou não valendo a pena. Mas vale como referência. E para tudo, né? A gente pode, inclusive, buscar. E não exatamente, só, não é uma só alternativa. Não só para gasolina, para GNV, para instalação do kit GNV, qualquer produto emitido, que é emitida nota fiscal no Rio Grande do Sul, você consegue acessar através desse aplicativo, inclusive a localização onde você pode, então, se deslocar e encontrar o preço mais em conta. Glauco? Não, uma dúvida aqui, eu não sei se o Guilherme me responde ou o seu Luiz, que os dois são entendidos no assunto. Quando eu instalo o gás, o carro ele fica que nem o Glauco na segunda-feira, lento assim, né? Meio desmaiando, ou ele não perde muita potência? Olha só, Glauco, vou te responder, mas deixa eu passar para outra sala. Vamos ali, seu Luiz, que daí a gente pode mostrar o kit de novo aqui, onde a gente estava com outro carro. Seu Luiz, o Glauco está perguntando lá do estúdio, chega aqui do meu lado, por favor. Nos conta, o carro hoje ele perde potência? Antes a gente tinha alguns kits que faziam reduzir a potência lá no motor. Esse aqui de quinta geração já superou isso? Já superou. Hoje nós, um kit instalado completo, ele além do equipamento kit quinta geração, ainda vai um outro eletrônico que é o variador de avanço, que exatamente ele deixa essa perda de potência em zero. Então, hoje não se percebe mais andando no GNV ou andando na gasolina, de tão perfeito que está esse quinta geração. Então, Glauco, ó, viu? Não tem mais esse problema. Boa. A gente já conseguiu, com a tecnologia, evoluir nesse aspecto da perda de potência. Tanto que a gente está vendo aqui um carro relativamente novo, olha. Eu acho até que ele é 0 km. Deixa eu dar uma olhadinha só na placa que eu já te confirmo. É quase 0 km esse aqui e já está sendo instalado o kit GNV aqui na oficina do seu Luiz. Mas é por isso que é importante, na hora de colocar, fazer uma chamada uma investigação. Investigar, conversar com pessoas que têm, por aí vai. Um outro detalhe, o abastecimento ele é mais demorado do GNV e você nunca pode andar só com o GNV e o tanque de combustível vazio. Você precisa ter 1/4, pelo menos, de combustível dentro do tanque para continuar circulando. E o abastecimento, como eu disse, André, ele é mais demorado. Diga, Gui. André, o importante é fazer o cálculo, é colocar no papel o valor da instalação, dividir esse valor por quanto tempo a pessoa vai ficar com...
Repete, por favor. O importante, André, é fazer um cálculo, é pegar o valor da instalação aí de cerca de R$ 4.500, dividir pela quantidade de meses que a gente vai rodar para poder tirar o investimento. Isso. Realmente é pesquisar e ver se esse investimento vale a pena. Mas hoje ele é uma das alternativas que a gente tem, André. E saber que vai diminuir o porta-mala. Também porque tem os dois. Exatamente, aí. aqui está o exemplo, né? Verdade. Muito bem, obrigado, Gui. Obrigado pelas informações. Mas a gente pode, durante a semana também, voltar a esse assunto aí, porque certamente há muitas pessoas com dúvidas. Agora, 12:02, atenção. Cenas, no mínimo, olha, lamentáveis, absurdas, covardes. Esse homem flagrado, batendo em uma mulher nas ruas de Cachoeira do Sul. Glauco Paz. Mas o que é isso? O que é isso? Olha, mas o que é isso? A gente olha essa imagem e às vezes não é real. Só que é muito real. A luz do sol, na rua, no meio da rua, esse homem bate nessa mulher, ela tenta se defender, tenta também agredir. Mas chuta, olha o porque jeito. Ali vira uma coisa incontrolável, né? Uma coisa que aconteceu na segunda-feira, lamentável, lá em Cachoeira do Sul. Já foi instaurado um inquérito, André, e solicitado medidas protetivas para esta vítima, ou seja, a polícia já identificou quem é ela, já identificou quem é ele, só que este rapaz, este homem aí, ainda não foi localizado. Covarde, né? Exatamente. Covarde. A polícia, por ser um fato muito recente, ainda está investigando, inclusive, o motivo desta agressão aí, deste fato. Você vê que algumas coisas ficaram no meio da rua ali, provavelmente essa sacola, ela tinha talvez mantimentos, alimentos, enfim. Fica tudo espalhado no meio da rua. Olha só como ele pega ela. Não, ele vai no pescoço. E depois que cai, chuta. Hã? Vai no pescoço dela. É inconcebível. Nada justifica, fora. mas as agressões, eu não sei como é que saiu viva. É. Do jeito que ele bate, do jeito que ele chuta, gente. Um absurdo. E aí ela tenta atingir o carro, atingir ele na saída e olha, ele para, a gente não tem a sequência da imagem, infelizmente, mas tomara que não tenha acontecido nada mais grave ali. Bom, a polícia deve saber, até porque já pegou o depoimento desta vítima aí, só que, eu repito, ainda não conseguiu localizar esse homem aí que a gente vê no vídeo fazendo essa agressão absurda. Lembrando que isso aconteceu em Cachoeira do Sul, na segunda-feira. Que belo início de semana, hein? Que vergonha, que coisa lamentável, seu André. Olha aí. Infelizmente, mais um caso de agressões, né? De agressão à mulher. Nós temos já um ano aí com um número crescente de mulheres vítimas, né, da violência. E assim, desse jeito. Não, e tu percebe, Glauco, a agressividade desse homem, a violência, a maneira, parece que tratando com um pacote, sabe? Chuta. Eu acho que ele tentou estrangular, inclusive. Ele mas apertou é o que com força. Mas olha o jeito, pelo amor de Deus. É uma coisa, assim, uma raiva. Mas vai largar essa raiva em outro lugar, vai fazer alguma coisa. Quer brigar? Vai brigar na justiça. Vai brigar na justiça, de repente alguma coisa que está incomodando, é um relacionamento. Olha, a gente não sabe a história. Ou vai tomar um remédio, vai procurar tratamento, sei lá. Olha, o próprio Ministério Público, Glauco, nos municípios, orienta e oferece justamente, né, como esses casais que estão em crise e que não são poucos, mas que conseguem ajuda através do diálogo. Né? Sim, por que não? São coisas do diálogo. Porque tem ciúme no meio. Bom, aí vão partir para um tratamento. É bem isso, verdade nua e crua. Mas não, infelizmente, é mais um caso, provavelmente, daqueles homens que não aceitam o fim do relacionamento porque a mulher só pode ser dele, aquela coisa, no mínimo, ultrapassada. E, infelizmente, esse homem está sendo procurado, vai ser localizado, certamente, e deve responder por estas agressões aí, Cláudio. É uma coisa tão absurda que a polícia está muito mobilizada, está pedindo, inclusive, a ajuda da comunidade para localizar este homem e tomar a devida, né, decisão em relação ao que vai ser feito. Lembrando que já existe a medida protetiva, exatamente. Cachoeira do Sul. E outra coisa, André, surgiu uma nova possibilidade agora de denúncia que a gente tem que destacar aqui. Eu vou te mostrar aqui o que tem na minha mão, ó. Tá vendo, ó? Olha aí. Vamos ver. Olha aqui. Olha, isso é uma informação extremamente importante nos dias de hoje, né? Há diversas iniciativas, né, Glauco, para que a mulher, quando está sendo vítima, e se ela não tem condições, e na maioria das vezes ela não tem tempo, chance para conseguir dizer isso para alguém que está sendo, né, que está passando por violência dentro de casa. E aí é mais uma orientação
que as mulheres estão recebendo e o Glauco vai mostrar pra gente. É um instrumento novo, uma possibilidade nova para essas mulheres que sofrem de maus tratos, violência. Em todos os cartórios do Rio Grande do Sul, assim como de resto do país, nós vamos falar especificamente aqui do nosso estado, mais de 700 cartórios espalhados por toda a região agora, do Rio Grande do Sul. Se a mulher se sentir acuada, vítima e tiver algum constrangimento ou até coagida a não denunciar, é só ir no cartório e mostrar a palma da mão com este X aqui. O que vai acontecer, André? Bom, o funcionário, de repente, na hora, ele não vai fazer nada, até porque pode estar acompanhada essa mulher do agressor. Mas imediatamente ele comunica às autoridades competentes que vão retornar, seja para casa, seja para o cartório, enfim, onde der, para fazer o atendimento dessa mulher, a vítima, que mostrar este sinal aqui, um X pintado na palma da mão. Eu repito, é uma iniciativa de todo o território nacional e aqui no Rio Grande do Sul são mais de 700 cartórios. É uma saída inteligente, né, André? Afinal de contas, muitas mulheres se sentem assim, impotentes nessa situação. E que às vezes não conseguem nem falar. Né? Os agressores estão em cima porque eles não dão chance. Então, assim, tivemos a iniciativa da Máscara Roxa, que é uma iniciativa, né? Nós mostramos aqui, inclusive com o apoio da própria Polícia Civil, né? Das mulheres pedirem numa farmácia a Máscara Roxa. Tem esta iniciativa que também agora para fazer o X na mão. E eu vi esses dias mulheres que fazem este movimento aqui com as mãos, que também seria uma maneira, porque se não tem condição de pedir uma máscara, de fazer o X na mão, o movimento com as mãos e às vezes situações que mesmo por trás, né? Deixa eu vir aqui por trás, ela faça esse sinal chamando a atenção para essa violência que ela pode estar passando, que muitas vezes ela não consegue ir na farmácia sozinha, Glauco. Não, essa pessoa, o agressor, está ali, está junto e está fiscalizando constantemente. Tudo. E outra, André, isso aí que foi flagrado na rua, graças a uma câmera de segurança, sabe-se lá se não está acontecendo dentro de casa e que ninguém vê. E há quanto tempo está acontecendo, né? E geralmente não é assim um caso isolado. Né? Não é um caso, aconteceu casualmente nesse dia, perderam a... Não é assim, não. Nesse dia ele bebeu e acabou fazendo isso. Quem faz uma vez acaba fazendo mais. Muito bem, obrigado, até já. Glauco, meio-dia, 9 minutos, e atenção, 121 municípios gaúchos estão com a falta de AstraZeneca. E por causa disso, a Secretaria Estadual de Saúde liberou a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem recebeu a AstraZeneca. Mais detalhes, atenção, no nosso Giro de Notícias. Está autorizado. Pessoas vacinadas com primeira dose de AstraZeneca podem receber a segunda dose da vacina da Pfizer. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a medida vale para quem está em atraso com a segunda aplicação e com mais do que 8 semanas de intervalo. A autorização é em função da falta de AstraZeneca no Rio Grande do Sul. Segundo o último levantamento, mais de 400 mil pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso, em todo o estado. Fique atento e não esqueça, somente com 2 doses é que você vai estar imunizado. Olha a nojeira, carne estragada, leite e até cachaça. Tudo impróprio para comer, mas vendido aos consumidores. Uma força-tarefa em Sede Nova, no Noroeste, apreendeu 1 tonelada de alimentos. Eles eram vendidos em estabelecimentos da cidade. Morto em incêndio. Um homem de 48 anos morreu nessa madrugada após um incêndio destruir a casa onde estava no bairro Nonoai, em Porto Alegre. Segundo os bombeiros, Alex Ricardo Silva de Freitas estava sozinho em casa. 870 mil quilos de erva mate queimados. Um incêndio destruiu parcialmente uma ervateira em Antagorda. O pavilhão com estoque de erva mate foi todo consumido pelo fogo. Bombeiros da região ajudaram a combater as chamas. Muito bem, Glauco. É bom esses giros de notícias, né? A gente fica sabendo o que anda acontecendo pelo estado. Sobre a vacinação, quero só chamar a atenção. Saiu ontem a notícia de que nos Estados Unidos, né, o órgão que equivale à nossa Anvisa autorizou a aplicação da vacina Pfizer para crianças, né, de 5 anos, a partir de 5 anos, até pré-adolescentes aí de 11 anos. Então, pelo visto, nós teremos, quem sabe, muito em breve já a liberação para vacinação deste grupo também aqui no Brasil. Quem sabe, né, Glauco? Ou então a própria nossa vacina produzida aqui, né, da e nos Estados Fiocruz Unidos, ou Butantan, acho que é Fiocruz, né, que está
produzindo, ou é o Butantan? Não sei, um dos dois laboratórios, institutos, estão produzindo a vacina, né, brasileira. Mas quem sabe aí tomara que já se possa liberar da Pfizer para 5 a 11 anos. Nos Estados Unidos tem um fator aí que a gente tem que acrescentar, que é a relutância de muita gente em tomar vacina. Então, quanto maior o espectro, quanto mais gente tomar, e isso inclui as crianças, melhor, num país em que ainda muitas pessoas se negam a tomar vacina, infelizmente. Lembrando que nós, no Brasil, já estamos com um índice como o de Portugal, que é um dos países que mais tem aceitação pela vacina. Ao contrário do que vem acontecendo agora na Inglaterra, também na China, determinadas regiões onde relutam a se vacinar, os índices de contaminação aumentando assustadoramente. Mais de 70% das internações, pessoas que optaram por não receber a vacina. Seguimos adiante, 12:00 e 12 minutos. Atenção, põe sirene, põe sirene. Cadê a sirene? Olha aí, atenção, pé na porta, traficante preso. Operação contra o tráfico de drogas prendeu 32 pessoas em Sapiranga, na região metropolitana. Tudo era comandado. De onde? Quem vai responder é ele, nosso colega Lucas Abate, que está desde cedo acompanhando essa operação, não é mesmo, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, André. E antes de eu falar de onde que era comandado esse crime, eu vou te passar os números da operação, André. E aí todo mundo já vai tirar uma conclusão de quem comandava esse crime. Desses 32 presos hoje, 12 já estavam onde? Dentro da cadeia. E aí eu sei, André, que você vai me perguntar, eu já vou responder, então já vou me antecipar e responder. Mas como assim, dentro da cadeia e preso de novo, preso sendo preso? Isso mesmo, André, porque mesmo no sistema prisional, mesmo sendo detidos em outras oportunidades, com drogas, lá dentro da cadeia eles tinham isso aqui, ó, celularzinho, tá? Internet, Wi-Fi, aplicativo de mensagem, trocava informação, comandava tudo de lá, André. E essa imagem de ônibus... estavam presos, mas nem tão presos assim. E essa imagem de ônibus? Essa imagem de ônibus, André, o que é isso? Teve tanto preso nessa operação que se fosse carregar em viatura os presos para lá e para cá, leva para fazer corpo de delito, depois leva para o presídio, ia ter que movimentar muita viatura. Então a polícia resolveu tudo de uma vez, colocou um ônibus na frente da delegacia e colocou esses 20 presos, os presos que estavam nas ruas, dentro desse ônibus para fazer esse transporte. Primeiro para levar para a UPA, para a unidade de pronto atendimento, é um protocolo que se tem que fazer para ver se o preso não tem nenhum problema de saúde, daqui a pouco até o próprio coronavírus, alguma lesão no corpo, e depois levar todo mundo para o presídio. Ou seja, André, foi tanta gente presa nessa operação que a polícia precisou de um ônibus emprestado lá da prefeitura de Sapiranga para fazer o transporte desses criminosos. Chamou a atenção também o tipo de algema que eles estavam usando, né? Faltou algema, hein? Os lacres, o enforca-gato, como se chama, André, como também era muito preso, normalmente o policial tem a sua algema, eles usam numa situação mais emergencial. Nesse caso, eles tiveram que utilizar esses lacres. É algo que muitas vezes acaba sendo recorrente nessas grandes operações policiais. Então a polícia, nesse caso, como tinha 20 presos, 20 pessoas a serem presos, a polícia utilizou esses lacres também para fazer o transporte com mais segurança desses presos. Até chama atenção, André, como era muita gente, a polícia tinha que transportar todo mundo de uma vez só, até para evitar aquele vai e vem, transporta, daqui a pouco algum tipo de resgate, digamos assim. A polícia levou todo mundo ao mesmo tempo para a UPA. Então os policiais desceram, cercaram a UPA lá de Sapiranga, isso, claro, chamou bastante a atenção da população. Policiais armados com fuzis, como a gente consegue ver na imagem, tiveram que cercar e transportavam 2 por vez. A cada 2 presos levava, fazia o exame, voltava para dentro do ônibus. Então foi um processo também que demorou um bom tempo, chamou bastante a atenção dos moradores lá de Sapiranga, essa movimentação fora do normal. E até pelos números, André, dá para se considerar a maior operação já realizada lá na cidade de Sapiranga. Mais de 300 policiais participaram dessa operação, André. E um detalhe, voltando naquela informação de que os presos estavam no sistema prisional, né, alguns deles, coordenando o crime, ouve só, André, o que o delegado disse sobre o chefão, o líder desse grupo. Esse grupo atuava
especificamente em Sapiranga, né? Obviamente essa quantidade de droga era distribuída também às vezes para outros traficantes em outras cidades, mas esses que foram capturados hoje atuavam em Sapiranga. Já não é a primeira vez que nós recolhemos indivíduos pertencentes a esse grupo, né? O chefe, que está recolhido desde o ano de 2016 no sistema prisional, ele tem na hierarquia, por assim dizer, um grau mais elevado que os outros, né? Tanto que já foi até solicitada a sua transferência para o Presídio Federal, que não foi deferido. Muito bem, agora meio-dia e 17 minutos, nós estamos conversando com o Lucas Abate, que está nos contando de uma grande operação. Percebam toda a concentração da polícia numa universidade no Vale dos Sinos. Partiram para esta operação cerca de 300 policiais, mais de 30, 32 ou 34, mais de 30 presos. E foi uma longa investigação, não é mesmo, Lucas? E imagina só, André, mais de um ano de investigação, é resultado de outras apreensões que inclusive a gente mostrou aqui na SBT. Sabe quando tem aquelas apreensões, muitas vezes, só apreensão, entre aspas, de 300, 400 quilos de maconha, cocaína, que a gente mostra aqui na tela do SBT, e muitas vezes não tem preso. Aquela situação não para por ali, André. Aquilo ali é usado como ponto de partida para uma investigação. E desse caso foi uma apreensão de mais de 300 quilos de maconha, de cocaína, que foram apreendidos lá na cidade de Sapiranga. Então, com esse material na época, outros celulares que foram apreendidos, a polícia começou essa investigação mais de um ano e chegou no nome dessas mais de 30 pessoas, sendo que algumas delas estavam dentro do sistema prisional, André. E agora imagina só, sei que você conhece muito bem a cidade de Sapiranga, sabe do tamanho ali da cidade, que acaba custeando ali, digamos, a RS 239 para quem vai para a Serra. Imagina, André, que esses 40 mandados de busca e de prisão que foram cumpridos, todos eles foram apenas na cidade de Sapiranga. Ou seja, praticamente toda a cidade foi tomada por policiais civis nessa manhã. Meio-dia, 19 minutos, Lucas Abate detalhando, portanto, operação que aconteceu na manhã de hoje no Vale dos Sinos, Sapiranga, e a gente percebe, o próprio delegado Branco falou, não é, Lucas, que é uma investigação que ela vem de muito tempo, e percebam o detalhe, dos 30 presos, 12 já estavam presos. Certamente o delegado fez algum comentário ou se falou muito a respeito disso, do crime sendo comandado de dentro da prisão, Lucas. Infelizmente, André, e é isso que a polícia sempre trata, é uma realidade. A gente aqui no Rio Grande do Sul não se tem presídios com os bloqueadores de sinal. Muitas vezes os presos têm acesso livre praticamente a celulares dentro da cadeia e conseguem, mesmo presos, manterem essa posição de liderança. E até por isso o delegado mencionou esse líder da organização. Veja só, André, está preso desde 2016, isso já faz 5 anos. Ele está lá na cadeia e mesmo assim mantém esse status de liderança aqui do lado de fora. E a polícia já pediu uma transferência dele para Presídio Federal, Penitenciária Federal, fora do Rio Grande do Sul, mas isso foi negado. O que tem numa penitenciária federal, André? Bloqueador de sinal, isolamento total do preso, fica numa cela 2x2, banho de sol apenas 2 horas por dia, não tem como manter contato com ninguém, não tem visita. Quando se tem uma visita, tem um policial acompanhando. Ou seja, num presídio federal, cessa com isso aí, interrompe essa cadeia de liderança. Só que aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, não se tem bloqueador de sinal e os presos continuam atuando livremente dentro das cadeias. Aliás, André, recentemente o governo do estado anunciou um grande investimento na área da segurança pública. Isso. E eu até tive a oportunidade de perguntar para o governador Eduardo Leite quanto desse valor seria destinado para o sistema prisional. E ele disse que um anúncio vai ocorrer nos próximos dias, de certa forma, uma mudança histórica no sistema prisional do Rio Grande do Sul. E a gente está aguardando para saber se de fato vão colocar os bloqueadores de sinal, pelo menos na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que a gente sabe que é o local que reúne os presos mais perigosos aqui do Rio Grande do Sul. Ou quem sabe o Rio Grande do Sul assumindo a condição de parceria público-privada no que se refere à segurança pública, né? Como nós já dissemos aqui, já há experiência, começou por Minas Gerais,
uma experiência já de bastante tempo de um presídio que é modelo e, de fato, se preocupa com a recuperação do preso, se preocupa com o futuro do preso, com a família do preso, oferecendo trabalho, tudo isso dentro da prisão, mas não administrado pelo Estado, administrado sim, né, por uma parceria, né, por uma empresa especializada na área de segurança. Sim, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, mas até para isso precisa-se a Secretaria de Segurança explicar muito bem para os servidores, né, do sistema penitenciário, porque é um grupo grande de servidores também que ficam preocupados com as suas profissões, né, todos os servidores, por exemplo, da SUSEP. Então isso é algo que precisa sim ser muito bem dialogado, porque ele é um trabalho, é uma parceria que vai custar menos para o governo e vai devolver para a sociedade pessoas, né, recuperadas. Isso são os números que comprovam, não é eu estou simplesmente dizendo. Mas há essa experiência que tem em Minas Gerais, daqui a pouco até eu lembro o nome da cidade, e outra mais no norte do país. Glauco. Eu acho que essa informação que o Lucas está trazendo causa um alvoroço, uma ansiedade. A gente está especulando aqui, né? Porque a situação é muito grave. Há poucos dias o Lucas mostrava de novo presos dentro de viaturas. Quer dizer, talvez não seja exclusividade nossa, é verdade. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né, André? Ribeirão das Neves. Quem puder, entra, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, parceria público-privada, e dá uma olhada lá para ver como é interessante o que é desenvolvido dentro dessas prisões. E segue o mistério. Quanto que o governo gaúcho, ou seja, dinheiro do cidadão, gasta com cada preso aqui no estado? Ninguém tem essa informação. Tu tem, Lucas? Conseguiu a informação, Lucas? André, eu tenho informação de um tempo atrás de uma cadeia da penitenciária de Canoas, tá? Mas esse é um preço certamente que está defasado, até porque tudo vem subindo. Cerca de 2 a 3 mil reais por mês cada preso custa ao Estado. Aí vamos colocar, André, são quase 40 mil detentos no Rio Grande do Sul. Faz a conta aí, depois a gente conversa. Pois é, essa é a questão. E aí, com a parceria público-privada, o que acontece é um outro sistema de gerenciamento, é uma outra condição para o preso, que vai ter uma condição, sim, de recuperação, vai ter trabalho. Com o trabalho dele, ele reduz a pena, ele se recupera socialmente, ele ajuda a manter a própria família e se prepara também para uma poupança para o futuro, para poder estar preparado quando sair da prisão. Quer dizer, é um projeto bastante arrojado, mas que funciona muito bem lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Tá certo? Mais alguma informação para encerrar? O Lucas volta depois com esse assunto? Depois vai voltar com a gente para falar de Depois eu volto com uma outra operação, André. Opa, dá para adiantar um pouquinho ou vai falar daqui a pouco? Pornografia infantil, fica a manchete aí. Não, é um absurdo, é um absurdo que aconteceu. Em seguida, o Lucas vai detalhar pra gente. E olha só, 2 meninas de 16 anos foram atropeladas ao atravessar uma rua na faixa de segurança. Na faixa de segurança, olha a imagem. Olha aí a imagem. Atravessando a rua. Atravessando a rua. E o carro vem, mas não faz menção nenhuma de parar, Glauco. Por isso que é difícil de entender o que aconteceu aí nessa circunstância, André. Ontem, hein? A gente tem por 2 ângulos essa imagem. Não dá para dizer que seja falta de sinalização ou de iluminação, né? Ao que dá a entender aí, talvez um descuido. Bom, o fato é o seguinte, eu não sei se em Santo Augusto o motorista costuma parar na faixa de segurança, porque as meninas vinham numa tranquilidade tão grande, só que o carro também, como você falou, não faz menção de reduzir, de desviar. Foi para cima das pedestres que estavam atravessando a rua nessa faixa de segurança, né? Meu Deus do céu, olha. As 2 meninas, André, tiveram que ser internadas. E este motorista nem freou. Nem freou. Olha, isso que chama atenção. Eu te digo, o Glauco nem pisou no freio. Olha ali, ó. A gente olha pelo sinaleira, né? Pela sinaleira, não pisou no freio. Eu jogo contigo, Glauco. Tava no celular. Descuido. Pode ser. Porque é o seguinte, Glauco, deixa eu falar uma coisa. A gente fala em acidente. Acidente é quando, assim, veio o vento, o poste caiu por cima dos carros. De resto, o que acontece é imprudência de alguém. É descuido, é falta de atenção. Esse caso mostra o que ele estava ali fazendo. E realmente a gente não sabe, mas é total responsabilidade dele como motorista, primeiro, ter parado na faixa. Segundo, ao menos, ter pisado no freio. Nem isso tu fez. Então,
a imagem ela comprova quem estava ali dentro é o único responsável pelo que aconteceu, né? Não tem outra alternativa. Agora, ou a pessoa pode ter passado mal, também pode ser, mas se passou mal não teria fugido. Ele fugiu ou não fugiu? Fugiu, pois é, tem mais essa questão, não prestou socorro, né? Pois é, e ele dá meio que até dá uma parada. Ele viu que ele dá uma ali adiante. Mas é aquela parada, sabe, que acontece quando a gente acha alguma coisa estranha, opa, vou ver o que aconteceu. Ou estava tão distraído que diz, ué, o que será que houve? Exatamente, Porque agora, assim, ó, Glauco, desculpa, o que tem, olha, e eu sou um observador, eu dirijo e eu observo muito. Mesma coisa com o acidente envolvendo o prefeito ontem, lá de Arroio do Sal, na BR-101, mostramos a imagem. Ele foi trazido para Porto Alegre, parece que está bem em meio à gravidade, como foi, mas é um trecho ali de terra de areia, que é muito caminhão, mas muito caminhão. Glauco, o que tem de motorista dirigindo, olhando para o telefone celular, é caminhão, é carro, até moto. Até moto conseguem, Glauco. Inclusive mandar mensagem de áudio por aplicativo, WhatsApp, por exemplo, né? As pessoas ficam... Eu não consigo isso aí, rapaz. Eu tenho um medo danado, eu não consigo. Mas, enfim, segundo de distração para acontecer algo. E neste caso aí, se há algo de bom, é que perceba aí, as duas pedestres, elas se chocam no canto do carro, elas não estavam exatamente na parte central, senão poderiam ser arrastadas, enfim, voar por cima, se bem que esse choque aí foi realmente muito forte. Repetindo, as duas precisaram ser internadas e o motorista ou a motorista sumiu. A polícia quer saber quem é, afinal de contas, que fez isso e não parou ainda para prestar socorro, né, André? Agora as câmeras, essa aí que a gente tem um pouco de dificuldade, da noturna. Mas ali ele fez uma curva. A câmera tem dificuldade para a gente identificar, mas certamente as pessoas vão localizar outras câmeras também. Agora ali elas levantaram, né? Sim, conseguiram elas levantaram. Olha, meu Deus do céu, que batida nessa moça, gente. E ele, pena que não tem a sequência da imagem, eu queria ver se ele diz, chegou? Atenção, temos a sequência, vamos acompanhar a sequência. Vamos ver o que aconteceu. Ali, ó. Ali elas já tinham levantado. Elas já tinham levantado. Ali, né? Elas já tinham levantado. Vamos ver se a gente consegue agora, ó. Agora a imagem do acidente. Da imprudência, da irresponsabilidade. Aí ele vai para a direita ali, aí tem um carro que atrapalha, e aí parou. Claro, aí eles viram que elas se levantaram e, ó, seguiu adiante. Só pode ter sido isso. Só pode ter sido isso. E a informação de que ele não prestou socorro, esse motorista, veio da Brigada Militar mesmo, né? E a polícia, eu repito, ainda está querendo saber quem é. Meu Deus do céu, agora, essa moça ali que pegou mais no quadril, deve ter ido fazer algum ato exame, de levantar ali... A batida foi muito... não significa que ela não teve nada. Não significa, né? aquele instinto, né, de opa, ai meu Deus, vou levantar para ver o que aconteceu também, né? Para quem está chegando agora, onde é que foi, hein, Glauco? Conta pra gente. Foi em Santo Augusto, que fica no noroeste do estado. Isso aconteceu ontem à noite. Este carro simplesmente não parou. Aliás, seguiu e não prestou socorro ao motorista em relação a essas duas adolescentes jovens que estavam atravessando a faixa de segurança e foram atropeladas, André. Eu estou tentando acompanhar aqui, ó, aí o momento que elas foram atropeladas, aí tem uma placa que atrapalha, mas aqui ficou o carro aqui, ó, aqui está o carro. Aí elas levantam, o carro que atropelou, ele parou para ver o que tinha acontecido. Ele parou, ele está aqui, aqui é aquele saindo. Aí ele, agora já é a imagem mais uma vez do atropelamento. Vai cortar, mas percebam, ele vem, ele para, isso aqui é uma placa, por isso que a gente não consegue ver uma placa, e o carro tá aqui, ó, aparece a pontinha do carro aqui, a pontinha do carro tá aqui, e aí quando ele vê que elas levantaram, aí ele segue embora, ó, começa a sair aqui, ó, e aí já corta, tá? A gente percebe que, tipo assim, ele parou, viu, levantaram, vou dar no pé, né? E aí mas não pode, né, André? Não pode. Lógico que não. Era 10h28 da noite. 10h28, olha, essas duas nasceram de novo. Vocês percebam que uma delas, ela vira, olha a violência com que o carro bate nela. Olha aqui. Do lado de lá ou é essa aqui? A gente nem consegue observar essa que chega a rodopiar.
E aí vem esse outro carro, ainda bem que liga, né, o alerta e protege as duas, porque vai que vem alguém em alta velocidade aí e atropela as duas, né? Sem dúvida. Aí, ó, vamos ver mais uma vez. A que tá de escuro, eu acho que é a que mais sofre. Não, é a outra. Vamos ver de novo na repetição. Aqui tá com a roupa mais clara, que ela chega a virar, passar por cima, mas por muito pouco que o carro não passa por cima delas, ó. Por muito pouco. Aí, ó. Vamos ver de novo aqui a imagem. Quando repetir, ó, elas vindo uma roupa clara e outra escura. A que tá com a escura, que é aqui. É a clara. É a roupa clara que passa por cima do capô. Neste ponto aí do acidente, a gente pode observar algumas coisas. Por exemplo, não pode ter sido o ponto cego do carro. Isso está fora de cogitação. Não há problema de iluminação. Olha aí, André. Dá para ver, né? Não. A faixa de segurança está pintada. E tem duas faixas, Glauco. Pois é. Tem duas faixas. A primeira aqui que ele não parou. E a segunda ali que ele foi, viu o que fez, parou, viu que estava tudo bem e foi embora. E essa informação quem nos traz foi a própria Brigada Militar. Isso foi ontem, 10h28. Qual é o município? Repete pra gente, Glauco. Santo Augusto, que fica no noroeste do estado. E agora aqui eu vejo que tem pessoas do outro lado da rua, aqui na esquina. Eu não sei se elas perceberam. Vamos ver se tem alguma movimentação. Eu acho que começa a atravessar a rua para tentar auxiliar, porque ouviram algum barulho. Não me parece que tenham percebido, não. Né? Tá aqui a pessoa atravessando. Não, acho que não estão. Achei que pudesse sair correndo para ajudar ou pelo menos ir atrás do motorista. Algo que ameniza, André, você viu que o carro que atropela, ele não vem em alta velocidade, né? Ele vem numa velocidade, dá para considerar moderada até, né? Mas se esse carro aqui de trás não percebe ou está em alta velocidade, passava por cima das tragédia. Duas. Muito bem. Seguimos adiante. Agora, 12h33. Atenção, coloca a sirene. Pornografia infantil na mira da Polícia Federal. Mas por que, André? Porque 3 pessoas foram presas em flagrante agora de manhã, na operação chamada Atsumus. É isso? Esta operação? Explica pra gente, Lucas. E André, o que um homem de 51 anos, pai de santo, um outro de 34 anos, comerciário, e um outro de 30 anos, analista de marketing, tem em comum, André? Que os 3 foram presos hoje por pornografia infantil. Por que eu fiz questão de destacar a idade e a profissão deles, André? Para mostrar que esse crime, como a polícia sempre fala, os especialistas falam, não tem perfil. O criminoso pode ser jovem, pode ser velho, pode ser aposentado, pode ter uma profissão, pode ser reconhecido na profissão dele, pode ser desempregado, não tem perfil, André. E hoje a Polícia Federal foi atrás dessas pessoas e prendeu esses 3 homens em São Jerônimo, Pinhal e Porto Alegre com materiais pornográficos. A polícia tinha uma suspeita e tinha mandados de busca e apreensão. Foram até a casa deles com peritos, analisaram computador, celular, HDs também, CDs que tinham por lá e constataram que essas pessoas de fato tinham conteúdo de pornografia infantil dentro de casa. Isso é crime e eles foram presos em flagrante. O que vai acontecer a partir de agora, André? A polícia vai verificar se eles também produziam esses materiais. E aí se torna um crime bem mais grave também. 12h35. 3 que foram presos. Mas eles, as informações que tem, Lucas, deles, como que eles agiam? Eles tinham só esse material ou eles agiam também? O que se tem sobre isso? É o que vai ser investigado a partir de agora, André. Primeiro se fez o flagrante. A Polícia Federal tinha uma suspeita de que essas pessoas estavam armazenando conteúdo pornográfico, então conseguiu com a Justiça mandados de busca e apreensão. Foram até a casa deles, analisaram o que tinha e constataram, no computador desse homem tem pornografia infantil, está preso em flagrante. Agora todo esse material vai ser apreendido e vai passar por perícia. Para quê? Para saber se eles compravam esse material e de quem compravam, ou para saber se eles produziam também esse material. E aí, André, no caso de produção, certamente é um crime que se torna mais grave, porque pode ter ali na frente até uma questão de estupro. Mas essa é uma parte a mais, é um avanço dessa investigação. Por enquanto foram presos em flagrante
apenas, entre aspas, por armazenar esse conteúdo, que já é um crime bastante grave e certamente, né, vão ficar um bom tempo atrás das grades. E por que Polícia Federal, Lucas? Neste caso? Porque, André, quando envolve essas questões de pornografia infantil, como envolve muitas vezes redes de computador, são conexões com outros estados do Brasil ou até mesmo com o exterior, muito material é adquirido na internet através do exterior, de servidores que ficam fora do Brasil. Então, normalmente, é a Polícia Federal que atua nesses casos. Mas eles contam também com o auxílio do IGP, o Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul, já que são os peritos que são especializados também em fazer a análise desses computadores. Então, é uma parceria. Polícia Federal, Instituto Geral de Perícias aqui do Estado. André, sabe que essa questão tecnológica, ela é bem curiosa até, porque essas pessoas provavelmente achavam que o anonimato ia ser permanente, né? Que ninguém ia descobrir e tal. E ontem a gente estava comentando, eu falava com outra pessoa sobre um serviço que eu precisava. E em seguida, quando eu acessei o telefone, apareceu a oferta daquele serviço. Então parece que eles ouvem o que a gente está falando, eles monitoram todos os passos que a gente dá através da internet. E essas pessoas, pelo jeito, não se sentem acuadas, elas continuam praticando esse tipo de crime. Só que a evolução da polícia nesse sentido também foi tão grande, ainda bem, que consegue pegar pessoas como essas, né? E por isso é importante a denúncia, sempre a denúncia. Vamos colocar na tela aí, coloca na tela o Disque 100 ou então um e-mail, né? O e-mail denuncia.ddh@dpf, que é Departamento de Polícia Federal.gov.br. Pega o seu telefone celular e faz uma foto ali para você ter direitinho. Porque eu acho que ficou muito pequeno. O Glauco também não enxerga, né, Glauco? Ah, mas eu tenho problemas. Para a gente ter um pouquinho maior ali, o Disque 100 ou então esse e-mail, né? Que é denuncia.ddh@dpf.gov.br. Tá aí, e nas nossas redes sociais, nosso Facebook também tem ali esses contatos para que se denuncie, né? Se denuncie. Agora, são coisas, tipo aquela imagem daquela mulher apanhando, como aconteceu, que a gente mostrou, a agressão que foi em Cachoeira do Sul, né? Cenas absurdas. Percebam a maneira como esse cidadão, se é que dá para chamar de cidadão, enfim, e ele está sendo procurado. E por isso a polícia pede a colaboração e ajuda da população para localizar esse agressor. Fatos como esse, fatos como a própria pornografia infantil, gente. A própria pornografia infantil. A população precisa estar atenta e denunciar. Ajudem a localizar esse homem. Fiquem atentos com relação ao comportamento das crianças. Procure, tem o Disque 100, tem o e-mail ali que nós mostramos. É importante a participação das pessoas nesse processo, né? Só assim, com a participação de todos, com a mobilização de todos, que a gente talvez consiga diminuir esses números que assustam muito e preocupam. Lucas, Glauco. E André, mais do que prestar atenção no comportamento das crianças, prestar atenção no comportamento dos adultos que estão cometendo esse crime. Eu lembro de um caso que eu acompanhei em Canoas, também uma operação de pornografia infantil, que era um homem já idoso, aposentado, com a família ali, esposa, filhos, netos. E André, o que a família foi percebendo? Ele foi se excluindo também, ficava só no computador, só na internet, começou a esconder o notebook, começou a esconder o celular. E um dia a família descobriu que ele estava consumindo esse tipo de material. Então, mais do que o alerta para as crianças, que é muito importante, o alerta também para o comportamento dos adultos, que são quem acabam causando todo esse mal. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. 12h40, Glauco Paza, uma dupla de assaltantes foi presa agora no domingo, depois de atacar um posto de combustíveis em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Conta pra gente o que eles fizeram nesse posto, Glauco. Isso aconteceu no bairro Charlau, André, e eles chegaram já assaltando? Deram aquela bela disfarçada, chegaram a comprar coisas, sabe? Primeiro o rolê. Compraram até máscaras, essas máscaras que a gente está usando contra a Covid, compraram para disfarçar. E aí, quando diminuiu o movimento, aí sim eles anunciaram o assalto. Um deles aponta a arma para o atendente, o outro retira o dinheiro do caixa, faz a limpa ali. E tudo continua do lado de fora também. Um dos bandidos recolhe o que encontra de valor dos funcionários do posto. Nem eles escaparam.
As vítimas são revistadas, uma delas tem até a arma apontada para o rosto. Você vai ver depois na sequência das imagens, André. Aí, ó, no momento que ele chega, assedia ali o funcionário, pergunta o que tem de valor. Um funcionário, coitado, né? Não que alguém deva ser mais assaltado ou não, mas olha só, que covardia também, né? Não, aqui, ó, aí começou dentro, ó, Glauco. Aí, olha para a imagem aí tem todo um disfarce, assim, eles estão preparando para dar o bote, é que nem cobra, né? Estão preparando para dar o bote. Não, então, teve um que comprou café, André. Comprou, mas ele pagou? Tem essa imagem, será? Não, ele fez menção só, porque daí depois não pagou nada. Aí pegou ali a máscara, né, para ele ficar mascarado. Aí ele pega e começa. Por que eu quero mostrar isso? Para só um pouquinho. Pelo seguinte, só para eu continuar aqui. Esse de cinza segue com o trabalho, vai se adiantando. Quer ver? Enquanto que o de branco fica ali dentro, o de cinza vai lá para fora, que o Glauco comentou, e aborda o pessoal que está sentado ali junto ao posto, né? Ali Os funcionários, né? Os funcionários. E quem está chegando também. Pode largar a imagem. Aí, ó, olha o que acontece. Tá aí ele botando a máscara, o outro de branco ali tentando, né, ajustar e tal, não consegue. Aí o outro passando álcool gel, bem direitinho, né? Dentro dos protocolos higienizado. E tal, né? Aquela coisa, disfarçando, parecia aquele pessoal na farmácia, né? Aí olha só, aí olha o que acontece. Deixa aí a imagem. Aí eles fazem ali a abordagem, e aí... Na sequência, esse de cinza já vai para fora e diz, vamos ganhar tempo, né? Afinal de contas, né, Glauco? Vamos ganhando tempo. Aí eles vão para fora, ele vai para fora e aquele de amarelo, eu acho que... Será que cortaram a imagem? Tem um que chega com um som. Eu acho que não aparece. Tem uma vítima que está chegando com uma caixa de som, aquelas de botar, aquelas antigas da aquelas nossa antigas época, de botar. Né? Exato. Aí, é um souvenir hoje aquilo, né? Aí o moço, com medo de que levasse o som, ele vai pro cantinho assim e larga a caixa, né? Larga o equipamento dele para não ser levado por esses dois. Mas enquanto que o outro está lá dentro, esse aí está ali, está fazendo a limpa do lado de fora, apontando a arma, né? Apontando a arma. Aí, ó, mais uma vez na sequência, ele se organizando ali dentro, disfarçando, enquanto que o de branco ataca ali no caixa, o outro vai lá por fora e segue, né? Segue com a arma. Ó, aí ó, ele vai sair. Aí eles já esperaram esvaziar. Ali já apontava a arma ali dentro também. Mas enquanto que o de branco estava ali pegando, ele pelo lado de fora. Olha aí, ó. Ele pelo lado de fora ataca esses aí. Aí aparece por aqui, ó. Aparece na sequência ia aparecer uma pessoa chegando com a caixa de som. Né? E aí, no momento de distração, ele foi pro cantinho, largou a caixa de som e aí voltou. Isso, portanto, foi em São Leopoldo, né, São Leopoldo. Mas olha só, não ficou por isso mesmo, tá? Porque a polícia pegou... Pegou esses bandidos, esses ladrões aí. Com eles foram encontrados R$580 e 2 celulares. Claro, deve ser produto de roubo aí desse local, né? E eles são suspeitos de cometerem outro assalto que aconteceu também num outro posto em Sapucaia do Sul, né? Então é o modus operandi, é a especialidade deles. Eu falava da caixa de som, né? Da caixa de som. Do DJ. Do DJ, só que agora eu sou mais moderno. Sabia? Eu tô mais moderno. Eu tenho um recado da operadora TIM. Coloca o som aí, DJ! Vai lá, Douglas! Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar, hein, Glauco? Já disseram que vão me dar uma aula para eu fazer essa dancinha melhor aqui, viu? Pois é, a operadora TIM tá com uma novidade que é isto mesmo. A música não para, Douglas! Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? O Leozinho tá aqui no estúdio só dançando, se vocês vissem o Léo dançando. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você.
Quem compara, vem pra TIM. TIM, imagine as possibilidades, DJ! Muito bem, vem dançar aqui agora, Léo. Você vai ver daqui a pouco um convidado, mais um de luxo no esporte, não é mesmo, Glau? Isso mesmo. Ô presidente, deixa eu ligar para ele aqui. Presidente, o Yuri Alberto vai ser vendido? Não, desligou. Ah, porque ele está preparado. Presidente do Inter vai responder, melhor do que falar no telefone. Esta e outras questões. Até já. Meio-dia e 51 minutos, passo a palavra direto para o Glauco Paz, enquanto que eu estendo o tapete vermelho para o nosso entrevistado, né, Glauco? É o mínimo, né? Presidente, boa tarde. Bom, se ele estendesse o tapete de outra cor, a gente ia brigar com ele aqui. Presidente, como é que tá? Tudo bem? Prazer lhe receber aqui no SBT Rio Grande. Foi uma longa negociação, mais ou menos que nem contratar o Tyson, mas conseguimos. Lhe agradeço muito pela participação aqui. E eu já lhe pergunto, presidente, nós tivemos a confirmação de que o Guerreiro já não faz mais parte do Internacional, já houve a rescisão. Por que isso? Por que aconteceu, já que estava tão perto também do fim do contrato? Bom, boa tarde a ti, Glauco, ao André, todos os telespectadores do SBT, principalmente ao torcedor colorado aí que nos acompanha. Houve um acordo envolvendo as partes, né? Com interesse mútuo aí para que a gente pudesse abreviar esse processo aí e com isso também o próprio atleta tivesse condição total e foco total agora aí para sua recuperação. Ele vem de uma cirurgia, né, bastante difícil, teve avanços, voltou a atuar e sentiu novamente e diante do final de temporada também a gente acabou abreviando esse período, mas foi de forma muito tranquila, de comum acordo, porque se trata de um grande profissional, um jogador de alto nível mundial e que o Internacional só tem a agradecer pelo trabalho, pela dedicação, pelo profissionalismo, pela forma com que ele, ao longo do seu contrato, cumpriu com as suas obrigações de forma muito exemplar. Ele vai fazer, presidente, algum tratamento alternativo? Parece que ele ia para a Alemanha, não sei se o senhor sabe detalhes do que ele ia lá. Isso é uma questão fora o íntimo do jogador e ele está tratando disso, né, de forma adequada e talvez ele, o seu procurador, possa informar melhor qual é as alternativas ou aquilo que ele está pensando em trabalhar e qual é o seu futuro também. Bom, a gente está vendo aí na tela agora, a gente vai ver os gols do Internacional. E um dos principais destaques nesse sentido é ele, Yuri Alberto, que eu vou te dizer o seguinte, ó, foi um belo de um investimento do Internacional, que veio lá do Santos. Algumas pessoas ainda pensavam, poxa, mas não deu tão certo lá, por que vai vir para cá? Ou se deu certo lá, por que viria para cá, para o Inter? O fato é que agora acenderam-se as luzes de alerta, tem gente interessada no Yuri Alberto. E aí, presidente, ele fica até quando? E essa tentativa dos europeus de levar o Yuri Alberto? Olha, Glauco, o Yuri é um patrimônio do clube, tem contrato por mais 4 anos. Foi uma contratação que a gente fez de uma forma bastante adequada dentro dos processos que a gente acredita serem os processos mais adequados para as contratações, passando por avaliações e também, né, por informações que a gente buscava e busca de outros atletas. E óbvio que valoriza pelas suas atuações, pelos minutos em campo, pelos gols, né, se tratando de um atacante, uma valorização importante no mercado, mas o Internacional está seguro de que vamos ter o Yuri Alberto por mais tempo ainda conosco, vamos ainda dar muito retorno esportivo, como vem dando dentro de campo, e esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia, né? Sabendo que o jogador desperta esse interesse. Não, concretamente, não recebemos, a gente ouviu falar aí de propostas do time A, B, não recebemos isso aqui no Internacional, e se isso por acaso vier, e com certeza terão clubes interessados, nós vamos tratar com todo cuidado, mas entendendo que é um jogador
que é muito importante para as nossas aspirações esse ano e também na temporada de 2022, a próxima. Tem gente aqui até dizendo o seguinte, se precisar dar uma colaboração aí, tem gente querendo fazer vaquinha. Fica Yuri Alberto. Então fica o recado para o senhor aí, tá? Os nossos telespectadores se manifestaram através da rede social e a gente fez essa provocação. E tem uma pergunta, vamos ver se o senhor consegue responder aqui, porque às vezes tem muita coisa de paixão, né? Por exemplo, o Paulo Ullmann, através das nossas redes sociais, ele perguntou, gostaria de perguntar para o presidente por que o Inter começou a tomar gols nos últimos minutos, de novo, segundo ele, e por que só fica às vezes trocando bola, não chuta, não arrisca mais que nem o Gustavo Maia. E eu complemento até, presidente, porque fica aquela sensação de um pouco de frustração, né? Tá aí a pergunta, porque no final do jogo às vezes escapa. E aí, o que o senhor responde para ele? Olha, Paulo, respondendo a tua pergunta, o futebol, ele tem momentos em que isso acontece por algum detalhe, por alguma fração de segundo, por alguma falta de atenção, ou até mesmo por qualidade do adversário. Então, a gente tem que estar atento, porque um jogo de futebol ele tem 100 minutos, 98, às vezes 102, dependendo também do critério da arbitragem. O Inter não se acomoda, presidente? Agora, o Internacional tanto não se acomoda que já teve vários jogos este ano que o Internacional ganhou no final. Lembremos do jogo contra o Fluminense, lembremos do Grenal lá atrás, lembremos do jogo que empatamos no final do jogo, agora com o gol do Gustavo. Quer dizer, o Inter também faz gol no final, né? E isso também não é lembrado no momento em que a gente constrói, né, algum tipo de argumento. Mas o fato é que, como presidente, e tem certeza os jogadores, tem certeza a comissão técnica, também não gostam de perder jogo no final e que sirva e tem servido e vai servir para que a gente possa corrigir algum processo que não seja, e a gente tem que considerar que o futebol tem 11 do outro lado e tem 11 que querem ganhar até o final também, né? Algo que a gente possa corrigir, que a gente possa resolver. Mas esse é uma questão que a gente trata internamente aqui no vestiário. Presidente, tem mais uma pergunta de telespectador que a gente vai colocar na tela. É o Fernando Coelho. Para quais posições pretende fazer contratações? Tá? É a pergunta do Fernando Coelho. E eu já acrescento, o Inter veio, né, de um tempo para cá fazendo diversos cortes, inclusive, né, em toda a área de administração do clube. Depois, se o senhor pudesse falar um pouco como é que foi essa questão, se o clube ainda pretende cortar mais ainda, né? E então, essas duas questões. A pergunta do nosso telespectador sobre aonde fazer novas contratações e aí eu emendo sobre o corte, né? Os cortes de gastos no clube. André, sobre contratações, a gente está trabalhando ainda numa temporada difícil. Faltam 10 jogos pela frente. Nós precisamos vencer os nossos jogos, ter foco nisso. Então, é um assunto prioritário para nós, total, nesse momento. E falar de contratações e de plantel para o ano que vem é um assunto que a gente vai tratar logo ali na frente. Mas o clube está muito bem cercado de profissionais que trabalham paralelamente, fazendo análise, acompanhando, fazendo levantamento. Como eu disse, tem um processo hoje instalado dentro do departamento de futebol que nos dá segurança de que as coisas estão sendo pensadas e serão executadas. Agora, em relação ao aspecto financeiro, nós vamos continuar sendo muito austeros. É necessário que um clube com uma dívida de 600 milhões enfrente ela de forma muito séria. E isso 600 milhões, pode, isto pode nos trazer algum prejuízo momentâneo, uma necessidade maior de investimento, mas a gente não vai desviar 1 milímetro desse conceito, daquilo que nos faz trabalhar pelo Internacional diuturnamente, que é fazer com que o clube seja um clube forte, um clube vencedor. E criar falsas expectativas ou imaginar que as coisas vão se resolver num toque de mágica, torcer e trabalhar para algo que não existe. Né? O que existe hoje é um Internacional com muitas dificuldades financeiras, um Internacional que não ganha títulos nacionais há 11 anos, um Internacional que precisa melhorar a sua performance dentro de campo, mas que sabe que para melhorar a sua performance dentro de campo tem que ter um clube econômico, financeiramente, tem que ter uma categoria de base
alimentando permanentemente a equipe profissional com talentos, e isso a gente não abre mão, a gente vai continuar fazendo, claro que olhando sempre para dentro de campo, com a competitividade, que eu tenho certeza que faz com que o Inter possa brigar, né? Infelizmente esse ano está mais difícil, mas tenho certeza que num ano diferente, um ano que volta à normalidade, com pré-temporada, com preparação o ano inteiro, a gente consegue fazer, sem dúvida nenhuma, acertos, correções que possam nos dar um futuro já próximo melhor do que a gente está vivendo hoje. E até sobre base, lembrando que o Inter fez uma reformulação na sede lá de Alvorada, está muito bonito o local, parabéns ao presidente, o trabalho muito bem feito lá. Agora, presidente, imagino que o objetivo agora imediato seja confirmar uma vaga ali, um lugarzinho na Libertadores, a gente não sabe se vai ser G7, enfim. E tem logo ali na frente um jogo importante que é o Clássico Grenal, sei que tem o São Paulo antes, mas é que uma coisa emenda na outra. Há a intenção de poupar, até pelo significado, toda a parte que tem um Grenal, de um clássico, o adversário na situação que está ou não? Glauco, a questão da prioridade nossa é muito clara. Nós precisamos buscar essa vaga direta e estamos trabalhando para isso, né? Grupo, treinador, comissão técnica, direção, toda ela envolvida nisso, e esse é o nosso foco, né? E sempre foi, e agora nessa reta final mais ainda. E, portanto, a gente vem já há algum tempo tratando esse momento como um momento de jogo a jogo, né? Então, a cada jogo, nós nos preparamos mentalmente, taticamente, né? Tecnicamente, fisicamente, para enfrentar o adversário que vai estar ali, e o próximo adversário é o São Paulo. Mas esse fisicamente, não seria interessante até poupar jogador para chegar todo mundo no Grenal? De maneira nenhuma, nós precisamos ganhar do São Paulo. Nosso foco vai ser São Paulo e a força total contra o São Paulo. Aqueles jogadores, e a gente hoje tem alguns que estão suspensos, tirando o suspenso, acredito que até mesmo o departamento médico vai nos devolver alguns que estavam com algum tipo de lesão. Nós vamos ter força máxima contra o São Paulo, vamos para São Paulo para buscar, respeitando o São Paulo que vem, né, de um momento difícil agora, com um novo treinador, com motivação, enfim. E o Rogério conhece bem o elenco, conhece bem o São Paulo, sabendo que vamos enfrentar uma equipe muito difícil, mas o nosso foco é vencer o São Paulo e trazer de São Paulo os 3 pontos que nos dão, né, uma condição de continuar brigando pela parte de cima da tabela. Presidente, nós não temos muito tempo, mas ainda dá tempo para uma última perguntinha aqui, que é a questão do Diego Aguirre. O senhor está tranquilo que o Diego é o técnico e vai ser o técnico, porque tem toda a questão do assédio, possível assédio da seleção uruguaia, ou o senhor pensa já no ano que vem numa possibilidade aí de um outro nome? Não, a gente tem conversado com o Diego, né, e tem tido a partir desta especulação que se criou, existiu por parte muito da imprensa uruguaia, mas nenhum contato oficial da federação, nenhum contato com ele também, né? Então a gente tem convicção de que esse trabalho continua, o Aguirre está num processo de crescimento e de melhoria, inclusive, né, da nossa forma de jogar, e a gente confia muito no trabalho dele. Portanto, temos certeza de que estamos fazendo um trabalho para este ano, atingirmos nossos objetivos e já preparar um 2022 com a Aguirre melhor ainda. Tá aí, então. Eu quero agradecer ao presidente do Internacional, eu acho que ele não está nos vendo, mas, presidente, eu tenho aqui em mãos a Taça da Libertadores, que vai estar em jogo exatamente daqui a um mês, e muito nós gostaríamos que o Internacional estivesse mais uma vez disputando, mas quem sabe, né, consegue uma vaga aí para a gente conseguir mais um título também para o Rio Grande do Sul. Eu quero lhe agradecer pela participação, muito obrigado pela disponibilidade, bom trabalho, e sempre que puder, bata a porta, a gente está à disposição aqui, tá? Obrigado, um abraço a todos, principalmente a torcida colorada, e agradeço a oportunidade de estar conversando com o nosso torcedor nessa reta final de campeonato. Um abraço. Aí, então, presidente do Inter, né, André? Muito solícito, nos atendeu aí. E eu estou mostrando aqui, porque afinal de contas é o objeto de desejo. Sabe que dia é hoje, né, André? O presidente do Inter não deu nos teus dedos que nem o presidente do Grêmio, que disse só falar comigo. Tem o telefone dele, era tu que não ligava para ele. Que eles têm os leões de chácara ali que ficam... Mas tudo bem, a gente sabe como é que é. Essa vida deles é difícil, né? Todo mundo pede, poucos levam. E que dia é hoje? Hoje é 27
7 de outubro. Daqui a exatamente um mês, essa taça aqui vai ser beijada, vai ser levantada. Por enquanto, só eu faço isso, tá? Porque vai ter a decisão exatamente daqui a um mês da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. O chefe não dorme já desde agora, ele é palmeirense roxo. A gente pode dar uma olhada como é que está essa expectativa para esse grande jogão. Bota aí. Em um relacionamento complicado com ela, a taça da Libertadores, os dois últimos campeões da América estão há um mês de duelar pelo troféu mais desejado do continente. Em um jogo único em Montevidéu, no dia 27 de novembro, tanto Palmeiras quanto Flamengo querem ser tri. O Verdão vem de uma conquista contra o Santos, enquanto o Mengão fez a festa em cima do River, em 2019. Agora o rubro-negro tem Renato Gaúcho como técnico. Os paulistas seguem apostando no português, Abel Ferreira. Um deles será campeão da Libertadores pela segunda vez. O palco da final já está pronto, o histórico Estádio Centenário. Mas calma, pelos próximos 31 dias, palmeirenses e flamenguistas vão só ficar no desejo, namorando a tão sonhada taça. E curioso, André, que tanto o Abel no Palmeiras, o técnico do Palmeiras, quanto o Renato no Flamengo estão sendo criticados. Quem ganhar certamente vai pegar isso aqui e dizer, sai pra lá, seus pulguentos, agora critique, olha aqui a taça, ó. Mas por enquanto ela tá comigo, tá bom? E como sempre, a gente gosta de, né? Hein? O que tá faltando, Glauco? Tá faltando o quê? Hein? Hã? Hein? Hã? Hein? Hã? O quê? Hein? Tu não vai querer que eu cante, né? Ah, mas sempre, né? Mas, enfim. Tá na hora de ir embora? A gente mostra todos os detalhes aqui no SBT. Começou a contagem regressiva, tá bom, André? Tá certo, a gente não agradece. É de Champions, mas é muito melhor. Mas a gente sempre gosta de ouvir, né? A gente sempre gosta de ouvir. Muito bem, olha só. Terminando com a imagem ao vivo, Capão da Canoa. Sol em Capão da Canoa. Olha só que bacana. 28 graus a temperatura. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Boa tarde a todos.